Graça e paz a todos, eu sou o pastor Paulo Coutinho e hoje eu quero falar com você sobre um assunto muito importante, o SARS. Nós nascemos contaminados com o SARS e hoje boa parte da população está contaminada com o SARS. Mas você não pode morrer com o SARS, você precisa se livrar disso e eu vou te ajudar com isso aqui nesse vídeo. O SARS é a palavra grega no Novo Testamento para carne. E carne é o termo que o Novo Testamento usa para a nossa inclinação para a desobediência. É a nossa predisposição em desobedecer a Deus e praticar o pecado. Nós já nascemos assim, porque nós já nascemos com a nossa natureza afetada pelo pecado e distante de Deus. Nós já nascemos com SARS, mas podemos nos livrar e morrer sem ele. Olha o que o texto vai dizer em Romanos 8, versículo 5, onde a palavra SARS aparece. Deixa eu pegar aqui a minha Bíblia. Romanos 8, 5. Quem vive segundo a carne, ou seja, SARS, tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Se nós estamos ainda afetados pela SARS, a nossa mente vai desejar o pecado, não tem como fugir disso. Mas se é o Espírito que habita em nós e aí está transformando em nós a nossa mente e todo o nosso ser, nós vamos desejar as coisas de Deus. Não importa onde você nasceu, não importa quem você é, não importa a sua família, o dinheiro que você tem, se você nasceu num país bom, se você nasceu num país ainda em desenvolvimento, não importa. Todos nós nascemos predispostos a pecar e distante de Deus. Só dá para resolver isso de um jeito, que é quando o Espírito entra em nós, o Espírito Santo de Deus. Quando nós entregamos a Cristo a nossa vida, Ele vem e começa a tirar de nós essa nossa predisposição de pecar, de desobedecer a Deus, e começa a nos inclinar para a obediência. Ele vai fazendo esse processo durante toda a nossa vida, nossa trajetória. O apóstolo Paulo escreve assim em Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Aquele que em nós começou a boa obra é fiel para completá-la até o dia do Senhor. E se você acha que o SARS é algo simples, é algo que dá para viver com isso, olhe o efeito do SARS em nossa vida. Romanos capítulo 8, versículo 6 até o versículo 8. Vou começar aqui no versículo 6. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Ou seja, quem ainda está contaminado pela SARS, quem ainda não entregou sua vida a Jesus, é impossível essa pessoa agradar a Deus, porque ela vai viver pecando. Não é à toa que você vê pessoas que começam a mostrar do lado de fora, porque na prática elas já são do lado de dentro há muito tempo, mas faltava oportunidade de elas demonstrarem. Estavam na igreja, agora não estão mais. Estavam servindo a Deus, pregavam o Evangelho, falavam que cantavam e adoravam o Senhor, e hoje estão fazendo músicas para o mundo. Por que isso acontece, pastor Paulo? Porque essas pessoas não foram de fato transformadas. Elas estão na igreja, estão no mesmo ambiente que você e eu, mas elas ainda desejam as coisas do mundo. Você e eu, nós precisamos deixar o Espírito Santo habitar em nós, porque se nós continuarmos contaminados pela SARS, nós vamos morrer e vamos para o inferno. É o Espírito de Deus que nos faz obedecer a Deus e seguir a sua lei, seguir a sua palavra. Muita gente está abandonando o Evangelho, muita gente está abandonando, se cumprindo o que diz a Escritura, que nos últimos dias haverá o abandono da fé, haverá a apostasia antes da vinda do Senhor Jesus. É necessário que você entregue a Ele a sua vida, para que o Espírito habite em você, porque quando Jesus vier buscar o seu povo, como Ele prometeu, Ele possa nos levar
junto com ele. A fama, a imoralidade, o dinheiro, tudo isso vai atraindo as pessoas que ainda não tiveram a sua mente transformada. Isso vai sugando elas como se fosse um imã, porque a sarx ainda está operando na vida dessas pessoas. Ou seja, aquela predisposição que a gente nasce para poder desobedecer a Deus ainda está imperando na vida dela. Algumas pessoas falam assim: pastor, eu já entreguei meu coração para Cristo, mas isso é um grande erro. Deus não quer o seu coração, Deus quer você por completo. Deus quer a sua mente, o seu coração, o seu corpo, para que você possa servir e viver agradando a Ele. Porque a nossa mente vai desejar as coisas erradas, vai ter pensamentos errados, vai ter desejos errados, contrários à Escritura. Então aprenda isso, nós somos do lado de fora o resultado de uma mente transformada ou não pelo poder do Espírito Santo em Cristo Jesus. Aprenda uma coisa, às vezes você fala para a pessoa assim: olha, você está andando de forma sensual, você está chamando a atenção das pessoas, você está ouvindo música do mundo, você está bebendo, para com isso. A pessoa não vai te entender. A pessoa que ainda está contaminada com a sarx não vai te entender, porque ela ainda não foi transformada, o Espírito Santo ainda não habita nela. A mente dela não foi ainda mudada. Só quando ela de fato entregar sua vida a Jesus e o Espírito habitar nela, a mente dela vai começar a ser transformada, ela vai entender o que você está falando, porque, segundo o texto que nós lemos, é impossível alguém nascer, da sua natureza ainda contaminada pelo pecado, predisposta a desobedecer, sem ser transformada pelo Espírito Santo em Cristo. É impossível que essa pessoa se submeta à lei de Deus. Nós lemos aqui em Romanos capítulo 8, não dá para a pessoa se submeter a Deus sem que primeiro ela seja transformada. Olha o que diz o texto de Romanos 8, versículo 9. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Pastor, como eu faço então para que o Espírito de Deus ele habite em mim? É fácil. Entrega a sua vida a Jesus. Deixa Ele ser o Senhor da sua vida. Deixa Ele ser o seu Deus. Deixa Ele ser o seu tudo. Viva em prol dEle. Viva segundo a sua palavra. Você pode até falar assim: pastor, eu não tenho força. Pastor, eu não tenho condições. Mas sabe o que é lindo? O versículo 26. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Filipenses capítulo 1, versículo 6 também vai dizer que aquele que em nós começou a boa obra é fiel para completá-la até o dia do Senhor Jesus. Se você der o primeiro passo, se você deixar o Espírito Santo habitar em você, Ele é que vai te ajudar. Não é você não tem condições. Ele vai te ajudar. Você vai se sujeitar à palavra de Deus, vai deixar Deus trabalhar na sua vida e vai falar todo dia: Deus, habita em mim, me transforma, eu quero abandonar os meus vícios, eu quero abandonar o pecado, eu quero abandonar a mentira, eu quero abandonar a feitiçaria, eu quero abandonar a imoralidade, a homossexualidade, eu quero abandonar essas coisas, Senhor, me ajuda. Eu tenho certeza que Ele vai te ajudar, porque Ele ajudou tantas outras pessoas há praticamente 2000 anos já de história. Então meu conselho para você é: entrega a sua vida a Jesus, deixa Ele morar em você. É isso, gente. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.